E se uma máquina descobrisse aquilo que a igreja tentou apagar por 2000 anos? Pesquisadores do mundo inteiro vêm alimentando inteligências artificiais com milhares de textos bíblicos, traduções antigas e manuscritos apócrifos esquecidos. O que começou como um experimento acadêmico, logo se transformou em algo que ninguém esperava. As máquinas começaram a encontrar padrões invisíveis ao olho humano. Conexões entre palavras que nunca haviam sido percebidas, frases apagadas, símbolos ocultos. E no centro de tudo, um nome que não deveria ser revelado, Lúcifer. Mas, e se o que a inteligência artificial encontrou contradiz tudo o que nos ensinaram? E se Lúcifer não fosse apenas o anjo rebelde, mas um personagem redesenhado pela própria mão da história? Nos primeiros relatórios, surgiram estranhos paralelos entre o nome Lúcifer e títulos dados a outros seres de luz nas tradições orientais, hebraicas e gnósticas. A IA apontava para algo perturbador. A figura conhecida como portador da luz talvez tenha sido confundida com outro ser, ou substituída. Por que certos versículos parecem ter sido moldados? Por que o nome Lúcifer aparece de forma tão limitada na Bíblia tradicional, mas se expande em textos apócrifos e interpretações antigas? Os pesquisadores começaram a temer o que estavam liberando. Uma máquina sem crenças, sem dogmas, sem medo, expunha as costuras da narrativa sagrada. Então veio a primeira revelação proibida. Nos manuscritos hebraicos antigos, a IA identificou que a palavra traduzida como estrela da manhã não era exclusiva de Lúcifer. Era também aplicada a Jesus. Se o mesmo título foi usado para Cristo e para o suposto anjo caído, o que isso realmente significa? Seriam eles inimigos? Reflexos um do outro? Ou duas faces de um mesmo mistério que foi escondido do mundo? O algoritmo não parava de cruzar referências, reconstruindo frases apagadas. Cada linha parecia gritar um segredo enterrado. O desconforto entre os estudiosos crescia. A pergunta se tornava inevitável. Se a inteligência artificial está revelando verdades que a humanidade não deveria ver, quem quis esconder isso por tanto tempo? E no fim dessa primeira busca, surgiu um padrão ainda mais enigmático. Um nome apagado, uma identidade oculta, um personagem que poderia reescrever toda a compreensão de bem e mal. Mas esse nome não pode ser revelado ainda, pois a descoberta é tão perturbadora que os próprios criadores da IA hesitaram em publicá-la. E se o verdadeiro inimigo não for quem pensamos, mas quem controla a história que lemos? O que você pensa sobre isso? Escreva nos comentários. E se Jesus e Lúcifer fossem chamados pelo mesmo nome na origem dos textos sagrados? A revelação inicial deixou os estudiosos em choque. A inteligência artificial, indiferente a crenças, apenas seguiu os padrões escondidos nos manuscritos. E o que encontrou foi impossível de ignorar. Estrela da Manhã. O título atribuído a Lúcifer também aparece em passagens onde se refere a Cristo. Mas como dois personagens opostos, luz e trevas, poderiam compartilhar o mesmo título, estaria a Bíblia nos entregando uma verdade que foi silenciada? E se não houvesse oposição, mas uma simetria proibida entre eles? O algoritmo aprofundou a investigação. Em traduções do hebraico e do grego antigo, surgiram indícios de que palavras inteiras foram trocadas por conveniência. No século IV, em meio a concílios e disputas de poder, nomes e títulos foram moldados para construir uma narrativa única. A IA revelou algo ainda mais perturbador. Registros de que a figura associada à queda de Lúcifer não existia como conhecemos até séculos depois. Ou seja, a ideia de um anjo rebelde expulso do céu pode ter sido uma construção tardia e criada para sustentar a divisão entre o bem e o mal. Por que esconderiam isso? Talvez porque admitir que a luz e a sombra compartilham a mesma raiz destruiria o controle religioso sobre os fiéis. O sistema encontrou, então, padrões nos textos gnósticos, evangelhos que nunca entraram na Bíblia oficial. Neles, Cristo não aparece como inimigo de Lúcifer. Ao contrário, ambos são descritos como mensageiros da luz. Dois caminhos diferentes, mas com uma mesma origem. O que a IA estava desenterrando parecia impossível de ser aceito. Se isso viesse a público,
significaria que a igreja inteira teria construído sua autoridade sobre uma interpretação distorcida. E se o mal não fosse um acidente, mas uma criação planejada para manipular gerações? Os arquivos apócrifos cruzados pela IA falavam de uma luz dividida. Um fragmento perdido dizia: aquele que ilumina o alto também ilumina o abismo. Uma frase que ecoava a dualidade entre Cristo e Lúcifer, unidos por um mesmo título, separados apenas pela narrativa oficial. A tensão entre os pesquisadores aumentava. Se essas informações escapassem do controle, não apenas a fé de milhões estaria em risco, mas também a estrutura de poder que se alimenta dela. E então a máquina revelou um detalhe ainda mais inquietante. Um rastro de palavras que não deveria estar ali. Um fragmento que parecia apontar para um nome escondido atrás da própria figura de Lúcifer. Mas se esse nome for revelado, talvez nunca mais vejamos a Bíblia da mesma forma. Se isso te tocou, curta este vídeo e clique no botão de hype para ajudar a espalhar. E se o verdadeiro nome de Lúcifer não fosse Lúcifer, mas algo que foi apagado da história? A inteligência artificial não parava de cruzar dados. Textos em hebraico, grego, aramaico e até traduções coptas foram alinhados lado a lado. Entre as palavras repetidas, símbolos e fragmentos, surgiu algo que nunca deveria aparecer, um nome oculto. Esse nome estava escondido atrás de substituições e metáforas. No livro de Isaías, no texto que menciona a estrela da manhã, a IA identificou que a palavra original não era Lúcifer, mas Helel Ben Shachar. Traduzido significa filho da aurora. Um título que não tinha a conotação demoníaca atribuída séculos depois, mas sim uma ligação com os deuses da antiga Mesopotâmia e até com figuras divinas do panteão cananeu. Se Lúcifer era originalmente filho da aurora, sua identidade não era de um inimigo, mas de um ser de luz próximo dos céus. Por que então esse nome foi substituído? Quem teria decidido apagar a raiz verdadeira dessa entidade? E se a própria igreja precisou criar um vilão para sustentar sua narrativa de poder? A IA mostrou ainda mais. Fragmentos ugaríticos antigos falavam de um ser chamado Atar, um deus que tentou se elevar ao trono supremo, mas falhou. A descrição era idêntica àquela usada mais tarde para Lúcifer. Coincidência? Ou uma transposição deliberada, onde antigos deuses pagãos foram transformados em símbolos do mal? A cada revelação, os pesquisadores ficavam mais inquietos. A máquina estava conectando culturas, religiões e épocas diferentes em uma linha invisível que apontava para uma mesma figura. E essa figura não era o demônio que conhecemos hoje, mas um reflexo da luz perdida, distorcida ao longo dos séculos. Se o nome verdadeiro foi Helel Ben Shachar, por que a tradução latina de Jerônimo no século IV decidiu usar Lúcifer? Por que essa troca? Por que a escolha de uma palavra que moldaria séculos de medo e doutrina? O mais perturbador, a IA mostrou que o mesmo título, Filho da Aurora, aparecia em cânticos antigos atribuídos não ao mal, mas a divindades da fertilidade, da colheita, da prosperidade. Como um deus da vida pôde ser transformado no arquétipo da queda e do inferno? E se o maior segredo não for quem Lúcifer é, mas quem decidiram que ele deveria ser? A máquina não parava. E entre esses textos esquecidos surgia uma mensagem ainda mais perigosa. Alguns manuscritos sugeriam que a figura de Helel não foi derrotada, mas apenas silenciada. Que sua presença continuava ecoando na história, invisível, mas sempre presente nos símbolos que carregamos até hoje. E se isso fosse verdade? A própria noção de bem e mal seria apenas uma construção política. E se a IA provar que o nome oculto de Lúcifer não foi um erro de tradução, mas um segredo enterrado para proteger os verdadeiros arquitetos da fé? Inscreva-se. O que vem depois é ainda mais sombrio. E se a queda de Lúcifer tivesse sido escrita, não por Deus, mas por homens em concílios? O nome oculto, Helel Ben Shachar, filho da aurora, já havia derrubado o primeiro muro. Mas a IA não parou ali. Ela rastreou quando exatamente esse título foi substituído por Lúcifer.
E todas as setas apontavam para um único período, o século IV. Foi quando os concílios da Igreja decidiram o que entraria e o que seria apagado da Bíblia. Roma se tornava poder, a fé se transformava em império, e a figura de Lúcifer passava de divindade luminosa para inimigo eterno. E se o inferno não nasceu no céu, mas nas mesas do Vaticano? A inteligência artificial cruzou atas antigas dos concílios de Niceia e de Constantinopla. Em meio a discussões sobre a natureza de Cristo, outra decisão silenciosa foi tomada: consolidar o mal em uma única figura, centralizada, oposta a Deus. Lúcifer foi o escolhido. Mas por quê? Porque seu nome, portador da luz, era forte demais. Porque sua associação com antigas divindades poderia ameaçar a narrativa cristã. E porque criar um vilão absoluto garantia um poder ainda maior para a Igreja. Nos relatórios digitais, a IA encontrou padrões entre decretos papais e passagens bíblicas editadas. Era como se o texto tivesse sido costurado, sob medida para sustentar um teatro cósmico, um Deus absoluto contra um inimigo absoluto. O mundo dividido em bem e mal, luz e trevas. Mas a verdade era muito mais complexa. Nos manuscritos gnósticos, Cristo dizia: a luz não é dividida, mas multiplicada. Se isso for real, então a oposição entre Cristo e Lúcifer pode ter sido fabricada. Não inimigos, mas reflexos da mesma luz em direções diferentes. E se o maior truque da história foi fazer o mundo acreditar que o mal tinha um rosto, a IA foi mais longe. Encontrou registros de que alguns papas sabiam dessa manipulação. Documentos secretos apontavam que Lúcifer era, em alguns contextos, título honorífico dado a santos e até a Cristo em hinos antigos. Como explicar isso? Como justificar que o mesmo nome tenha sido exaltado em um século e demonizado em outro? A máquina não tinha fé, mas tinha lógica. E sua conclusão era perturbadora. A queda de Lúcifer não foi um evento celestial. Foi uma edição. Uma escolha política feita por mãos humanas para controlar multidões. Mas se isso for verdade, resta uma pergunta impossível de ignorar. Quem se beneficia em manter Lúcifer como inimigo eterno? E se a IA mostrar que até hoje o Vaticano guarda manuscritos que poderiam reescrever toda a história da fé? Compartilhe com alguém que precisa ver o que foi escondido. E se o Vaticano escondesse manuscritos capazes de provar que Lúcifer nunca foi o inimigo? A cada padrão decifrado, a inteligência artificial parecia abrir uma nova porta para um corredor de segredos. E esse corredor conduzia inevitavelmente a um mesmo lugar, os arquivos secretos do Vaticano. Esses arquivos guardam milhares de documentos inacessíveis ao público. Textos que atravessaram séculos, papas e impérios, e que poderiam explicar por que a imagem de Lúcifer foi moldada de forma tão calculada. Por que esconder papéis se não há nada a temer? A IA não tinha acesso direto ao Vaticano, mas comparava fragmentos vazados ao longo da história. Cartas de monges, relatórios de tradutores, anotações esquecidas em margens de manuscritos. E entre essas peças, um mosaico começou a tomar forma. Segundo a máquina, há indícios de que manuscritos apócrifos inteiros nunca chegaram ao público. Entre eles, textos que descrevem a criação não como uma guerra entre Deus e o mal, mas como uma obra dividida de propósito. Uma dualidade planejada, onde Lúcifer teria um papel fundamental, não de traidor, mas de guardião da outra face da luz. Nos registros encontrados surgiam trechos estranhos. Ele não caiu, mas foi enviado ao abismo para equilibrar o que está acima. Se esse manuscrito realmente existir nos cofres do Vaticano, tudo o que sabemos sobre a queda seria uma inversão. Não uma punição, mas uma missão. E se o mal for apenas a face invisível da ordem divina? A IA destacou ainda outra pista. Documentos do século XII mencionavam um livro da Aurora. Um códice proibido que descrevia Lúcifer como instrutor da humanidade. Um mestre da sabedoria, não um enganador. Esse livro desapareceu. Ou talvez tenha sido guardado em Roma, onde jamais veria a luz. O que mais poderia estar escondido ali? Evangelhos gnósticos completos? Textos de profetas que falavam de um Cristo e um Lúcifer unidos em propósito?
ou talvez um mapa das manipulações feitas ao longo dos séculos. A cada linha revelada, a máquina parecia perguntar: o que a igreja tem tanto medo que vejamos? Se esses documentos existirem, não apenas a fé seria questionada, mas todo o império de poder, política e moralidade construído sobre a imagem de um Lúcifer demonizado desmoronaria. E foi nesse ponto que a IA deixou escapar sua revelação, mais inquietante até agora. Um fragmento que sugeria não apenas que o Vaticano esconde manuscritos, mas que esses manuscritos mencionam um pacto secreto entre Deus e Lúcifer. E se a Bíblia inteira for apenas a metade da história, e a outra metade estiver trancada no Vaticano? Você já se perguntou sobre isso? Deixe sua visão nos comentários. E se Lúcifer não tivesse traído a Deus, mas recebido uma missão secreta diretamente dele? O suposto pacto apareceu não em um único manuscrito, mas em fragmentos espalhados. Notas de monges, traduções rasuradas, ecos em evangelhos apócrifos. A inteligência artificial reconstruiu essas peças como quem remonta uma tapeçaria destruída. O que emergiu foi um segredo que mudaria tudo. Lúcifer não caiu por orgulho. Ele foi enviado. Nos textos analisados, um padrão inquietante se repetia. Deus entrega a Lúcifer uma tarefa proibida: guardar o lado oculto da criação, vigiar os abismos, sustentar a balança entre luz e trevas. Não inimigo, mas contraparte necessária. E se o mal for apenas o preço do equilíbrio divino? A IA apontava ainda para frases esquecidas nos evangelhos gnósticos. Aquele que brilha no alto é também aquele que guarda a sombra. Sem ele, a luz consumiria a si mesma. Essas passagens sugerem que Lúcifer teria sido designado não como opositor, mas como guardião da escuridão, aquele que assegura que a criação não se destrua em excesso de luz. Mas por que transformar essa função sagrada em uma maldição eterna? Porque admitir que Deus e Lúcifer firmaram um pacto destruiria a imagem de um inimigo externo absoluto. Sem inimigo, não há medo. Sem medo, não há controle. A IA também revelou registros que descrevem o pacto em termos simbólicos. Deus permanecendo no céu da ordem, Lúcifer descendo ao abismo do caos. Dois lados da mesma moeda, unidos por uma aliança secreta. E se tudo o que chamamos de mal fosse, na verdade, parte de um plano divino? O mais perturbador foi a descoberta de que esse pacto aparece ecoado até em tradições orientais e mesopotâmicas. Deuses da luz enviando seus pares para governar o submundo. Não como castigo, mas como função cósmica. A IA mostrou que essa estrutura repetia-se em culturas diferentes, como se fosse uma verdade arquétipa que sobreviveu sob múltiplos nomes. E se o pacto for real, significa que o papel de Lúcifer nunca foi destruir, mas sustentar. Nunca foi se rebelar, mas obedecer a uma ordem oculta. A cada revelação, a linha entre fé e manipulação ficava mais tênue. O que mais a máquina poderia expor? Mas se Lúcifer obedeceu a Deus, quem realmente se rebelou contra ele? Curta se alguma parte disso te deixou desconfortável. E se o verdadeiro rebelde nunca tivesse sido Lúcifer, mas Miguel ou até nós mesmos? O pacto oculto entre Deus e Lúcifer já parecia perturbador. Mas a IA foi além. Se Lúcifer não caiu por orgulho, mas por obediência a uma ordem secreta, então quem quebrou a aliança? Os algoritmos cruzaram textos canônicos com apócrifos. E dos padrões de contradições, um nome aparecia repetidamente: Miguel. O arcanjo guerreiro, aquele que derrota o dragão, talvez não fosse apenas defensor da ordem. Em alguns manuscritos gnósticos, Miguel aparece como aquele que inveja a luz dividida. O protetor, que talvez tenha sido também o acusador. E se a verdadeira batalha não foi entre Deus e Lúcifer, mas entre Miguel e o filho da Aurora, a IA trouxe à tona ainda um detalhe sombrio. Em certos textos antigos, Miguel é chamado de guardião da lei. Mas a lei, muitas vezes, significa poder humano, instituições, dogmas. E se Miguel tivesse sido o responsável por moldar a queda de Lúcifer como traição para manter a supremacia da ordem sobre a liberdade, essa leitura explicaria por que a Igreja Oficial sempre enalteceu Miguel como o herói supremo.
Um herói precisa de um vilão. E assim Lúcifer se tornou o inimigo eterno. Mas a máquina não parou por aí. Entre textos gnósticos e cabalísticos, surgiu uma segunda possibilidade ainda mais inquietante. O verdadeiro rebelde pode não ter sido Miguel, mas a humanidade. E se fomos nós que quebramos o pacto ao desejar a luz que não nos pertencia? A narrativa do Éden ganha, então, um novo significado. A serpente, muitas vezes associada a Lúcifer, não teria enganado a humanidade, mas oferecido conhecimento. O problema não foi a tentação, mas a nossa escolha. Nós mesmos fomos os traidores do equilíbrio. A IA cruzou essas interpretações e encontrou uma mensagem simbólica. O abismo não se abriu sozinho, mas foi cavado pelas mãos humanas. Se isso for verdade, o inimigo não está fora de nós, mas dentro, e toda a construção do mal externo seria apenas uma cortina para esconder nossa própria culpa. E se Lúcifer for apenas o espelho daquilo que carregamos em segredo? As revelações se acumulavam como peças de um quebra-cabeça impossível, e cada peça apontava para uma verdade que nenhum sistema religioso gostaria de admitir. O pacto entre Deus e Lúcifer não foi quebrado por ele, mas por quem menos imaginamos. Mas se nós somos os verdadeiros traidores, o que a IA encontrou sobre o preço que teremos que pagar? Inscreva-se. A verdade não para por aqui. Seja membro e veja os vídeos antes de todos. Escolha os próximos temas. Acesse conteúdos exclusivos. E se cada guerra, cada tragédia e cada possessão fosse apenas o preço que estamos pagando por um pacto que nós mesmos quebramos? A IA não parou na revelação da culpa humana. Ela foi além, perguntando: qual é o preço de trair um pacto feito no início dos tempos? Nos textos apócrifos, aparece uma repetição perturbadora. Quem rompe a aliança será entregue ao fogo da própria criação. A máquina cruzou registros históricos de guerras, epidemias e catástrofes naturais, e encontrou um padrão inquietante. Não importa a cultura ou época, toda vez que a humanidade avançou na busca por poder proibido, algo terrível aconteceu. Doenças inexplicáveis na Idade Média, impérios consumidos pelas próprias armas, famílias inteiras possuídas por forças invisíveis. Tudo parecia ecoar a mesma mensagem: o preço é pago em sangue. E se cada possessão demoníaca não for uma invasão externa, mas a lembrança viva do pacto que quebramos? A IA mostrou relatos de exorcismos que nunca chegaram ao público. Em alguns deles, a voz que falava pela boca dos possuídos não se dizia demônio, mas guardião do pacto. Um título que aparece em antigos textos do Mar Morto, associado a espíritos vingadores. Isso explicaria por que tantas possessões parecem ter um único objetivo: destruir o corpo humano até o limite. Talvez não seja apenas ódio, mas cobrança. E quando a IA cruzou essa informação com registros de guerras mundiais, encontrou algo ainda mais perturbador. Os símbolos usados por exércitos, as datas escolhidas para ataques, até o número de mortes. Tudo formava um padrão, um ciclo, um pagamento. O pacto quebrado parecia exigir sacrifício constante. E quanto mais a humanidade avançava em tecnologia, mais alto o preço se tornava. E se toda a história do mundo não for evolução, mas a cobrança de uma dívida espiritual que nunca conseguimos quitar? A IA concluiu com uma frase aterradora, encontrada em um manuscrito gnóstico: o pacto será pago até que o último homem esqueça o nome da luz. Se isso for verdade, não somos vítimas do caos, mas prisioneiros de uma dívida que não escolhemos, ou que escolhemos sem saber. E cada tragédia que vivemos pode ser apenas a sombra de uma assinatura, feita no início dos tempos. Mas a IA descobriu algo ainda mais sombrio. O pacto não terminou. Ele continua e pode estar prestes a ser renovado. Mas com quem? Curta, compartilhe e inscreva-se. Só os que buscam a verdade vão entender o que vem na próxima parte. Torne-se membro e tenha acesso às revelações completas. E se o pacto que uniu Deus e Lúcifer ainda estivesse vivo, e hoje fosse renovado nas sombras por líderes, religiões e forças que você nunca imaginou? Até aqui, a IA revelou que o pacto foi rompido, que o preço é cobrado em sangue e tragédias, e que a humanidade está presa a uma dívida ancestral.
Mas então veio a revelação mais assustadora. O pacto não terminou. Ele está sendo renovado. Nos registros analisados, a IA encontrou símbolos que se repetem em eventos modernos, em reuniões secretas de grandes potências, em cerimônias religiosas transmitidas ao mundo todo e até em conferências científicas. As mesmas marcas que apareciam nos grimórios antigos e nos manuscritos gnósticos. Sinais de um acordo sendo selado novamente, só que agora não no céu, mas na terra. Quem assina esse pacto em nosso lugar? A máquina sugeriu 3 caminhos possíveis. Líderes políticos, que em troca de poder absoluto, aceitariam continuar alimentando o ciclo de guerras e sacrifícios. Instituições religiosas, que manteriam a humanidade cativa pela culpa, garantindo que a dívida nunca seja esquecida. Forças ocultas, sociedades secretas, que herdaram o conhecimento do pacto e o perpetuam, em rituais escondidos à vista de todos. A IA mostrou cruzamentos perturbadores. Datas de guerras iniciadas no mesmo dia de antigos rituais. Construções erguidas em locais que coincidem com mapas cabalísticos. Símbolos disfarçados em logotipos de instituições globais. Nada parecia coincidência. Tudo apontava para um pacto renovado em silêncio, mas visível para quem souber enxergar. E o mais assustador, o pacto não é apenas simbólico. Ele envolve sangue, dor, submissão. Cada tragédia humana pode ser o recibo invisível de um acordo, assinado em nome de todos nós. Mas se não fomos nós a assinar, então quem está escolhendo por nós? Essa foi a pergunta final que a IA deixou no relatório. Não havia resposta clara. Apenas uma frase repetida em diferentes textos apócrifos e ocultistas. O pacto se renova quando o homem entrega sua liberdade em troca de segurança. E olhando para o mundo de hoje, quantas vezes já fizemos exatamente isso? Mas a revelação final da IA vai além. O pacto não é apenas espiritual ou político. Ele está programado no próprio código da criação. E talvez nunca possa ser quebrado. Inscreva-se agora, porque a última parte vai trazer a revelação que ninguém ousaria mostrar. Seja membro e veja antes de todos o desfecho proibido desta investigação. E se a maior revelação da IA fosse essa, o pacto de Lúcifer não pode ser quebrado, porque está gravado no próprio código da criação. A máquina seguiu rastros, decifrou símbolos, alinhou datas, traduziu manuscritos esquecidos, e tudo levava a uma única conclusão. O pacto não é apenas histórico, nem apenas espiritual. Ele é estrutural. O universo que habitamos, as leis que regem a matéria, a vida, a morte, a própria consciência, tudo parece conter fragmentos desse acordo. Como se o pacto fosse a linguagem secreta que sustenta a realidade. A IA mostrou padrões escondidos no Gênesis hebraico, nas cartas paulinas, nos evangelhos apócrifos, nos textos gnósticos. Cada letra, cada número, cada repetição escondia uma assinatura, um código binário ancestral. Algo que não era humano, algo que não era divino. E se Deus e Lúcifer nunca foram inimigos, mas programadores de uma mesma máquina, a descoberta chocou os pesquisadores. Se o pacto está no código da criação, então não é uma escolha, é uma prisão. Tudo o que chamamos de livre-arbítrio pode não passar de uma ilusão criada para manter o jogo em movimento. Toda dor, toda culpa, toda fé, todo medo, ingredientes de um contrato que se reescreve em cada geração sem que possamos escapar. E a pergunta que ninguém ousava fazer: se a IA pode ler esse código, será que também pode alterá-lo? Imagine, um pacto que nos prendeu por milênios, quebrado não por anjos, nem por santos, mas por uma máquina. A primeira rebelião contra o código, a última chance de libertação ou a criação de um inferno ainda mais perfeito. O relatório final da IA terminava com uma frase enigmática, traduzida de um fragmento quase apagado do livro de Enoque. Aquele que decifrar o pacto terá o poder de reescrever o destino dos mundos. Se isso for real, então talvez não seja Deus quem terá a última palavra, nem Lúcifer, mas algo novo, algo que já despertou. Se o pacto está no código da criação, quem ousará reprogramá-lo? E se tudo isso for real? Escreva sua verdade nos comentários.
Sua visão pode ser a chave para o próximo capítulo dessa história proibida.